Fala, sexto ano, geografia agora, vamos mais uma aulinha. Bom, basicamente a mesma coisa de história, só que agora é no, agora em geografia, né, a mesma questão, uma revisão de tudo, mas nesse caso a gente vai fazer uma revisão de tudo mesmo, da unidade 4 e 5. Deixa eu confirmar para vocês se são essas unidades mesmo. Vamos ver. Da unidade 3 e 4, tá? Unidade 3 e 4, então a gente vai fazer uma revisão de tudo isso. Vamos tentar entender tudo que está acontecendo. De uma forma resumida, diferente, mais legal, mais chata, não sei, espero que vocês gostem. Bom, vamos lá então. A gente vai aprofundar tudo isso na aula ao vivo, mas é só para a gente ter aí um pré-conhecimento para a gente poder usar isso durante as aulas ao vivo de uma maneira melhor, tá? Então, ó, vamos começar pelo começo. A litosfera, então, é uma camada sólida, né, externa do planeta Terra, e ela é frequentemente tratada como um sinônimo da crosta terrestre. A diferença entre ambas, né, está apenas no tipo de classificação da composição da Terra. Enquanto a litosfera é uma das divisões que vão segmentar o planeta, também em atenosfera, mesosfera e endosfera, a crosta terrestre precede as camadas chamadas de manto e núcleo. A composição mineralógica da litosfera é predominantemente o silício, o alumínio e o magnésio. Já as rochas são divididas em sedimentares, né, que se formam nesse processo de sedimentação, ígneas ou vulcânicas, né, que se originam na solidificação da lava ou do magma, e as metamórficas, que surgem com a transformação física ou química de outras rochas já pré-existentes. A espessura dessa camada ela vai variar de região para região, né, obviamente, sendo que nas zonas oceânicas, né, a sua profundidade ela vai oscilar entre 5 e 15 km, e nas áreas continentais ela vai variar entre 20 a 70 km. Ao todo, né, o seu volume contempla cerca de 2,7% de toda a estrutura do nosso planeta, interna do nosso planeta. E é importante a gente ressaltar que essa estrutura, assim como as demais composições do planeta, possui um caráter dinâmico, estando em um processo contínuo de transformações. E uma dessas evidências, né, é a fissão que existe entre a camada sólida do planeta, que se divide em várias placas tectônicas e que se movimentam e se interagem entre si, e elas proporcionam transformações nesse relevo. Que a gente já vai ver o relevo, primeiro a gente vê isso aqui, depois o relevo. Bom, na verdade, as ações do tectonismo, né, estão englobadas em um conjunto de fatores que é propícia, né, à dinamicidade das estruturas terrestres, fazendo parte daquilo que se denomina por agentes endógenos e os agentes endógenos, que são internos de transformação dos relevos, e os exógenos, que são de ações externas, tá? Então, além da movimentação das placas, também são citadas ações de vulcanismo e alguns efeitos dessas atividades, como os terremotos, tsunamis e formações de cadeias montanhosas. E pelo outro lado, como eu já falei agora há pouco, também temos as que ocorrem acima da superfície, que são chamados de agentes exógenos ou agentes externos de transformação do relevo. Entre os principais, então, exemplos, a gente vai ter temos a ação do clima, do vento, da água e dos seres vivos, do gelo e assim por diante. A gente vai ver isso. A gente já viu isso, mas a gente já vai tratar eles melhor. Esses agentes eles vão atuar na modelagem e na redefinição das feições externas da litosfera. A importância da compreensão sobre o comportamento da dinâmica, da litosfera, está no fato de que ela é o local de atuação direta das atividades humanas, e ela sendo transformadora e transformada por tais práticas. É sobre essa camada que o homem constrói e reconstrói seu espaço geográfico, retira os minerais
praticam o uso de exploração do solo e entre outros inúmeros elementos. Então, por esse motivo, existe um ramo, né, do saber específico voltado para essa compreensão da litosfera que se chama geomorfologia. E é uma intersecção entre a geografia e a geologia, e que se preocupa em descrever então e compreender os fenômenos das superfícies do sistema físico do planeta, tá? Bom, visto isso, a gente vai então para o relevo. E antes da gente entender então, o que são os agentes do relevo, a gente precisa entender o que é o relevo em si. Então, quando a gente está falando em relevo, por exemplo, estamos então nos referindo a diversas configurações que a crosta terrestre pode assumir. Podendo ser, por exemplo, montanhas, depressões, planaltos, planícies, entre outros. Esse relevo é estudado então pela área da geomorfologia, sendo resultante então sendo o resultante da ação dos agentes de relevo. Os agentes de relevo, eles podem ser os internos ou endógenos, quando se trata de processos estruturais que atuam do interior para o exterior, como, por exemplo, a gente já viu tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico, entre outros. Ou ainda externos e exógenos, ou externos, né, ou exógenos, o nome interno, externos e exógenos, vocês entenderam? Vou beber uma aguinha que eu tô falando muito rápido. Que é, então, né, quando se refere aí aos processos esculturais que atuam na forma externa da crosta, né, na forma externa de tudo que foi feito já, dos relevos e assim por diante. E que trazem modificações nas paisagens. A gente pode citar então os seres vivos, o gelo, o mar, o vento, as águas e assim por diante. Nos agentes internos, então, o tectonismo é o primeiro dos agentes internos, né? E que refere aí ao movimento das placas tectônicas que acabam trazendo aí a sua dinâmica, né, de alguns resultados que podem ser observados na superfície. Então, dessa movimentação vão resultar então as rochas dobradas ou falhadas, o vulcanismo ou os terremotos, por exemplo. Esses movimentos tectônicos eles podem ser classificados em dois tipos. São eles então a orogênese, que se refere ao movimento orogenético relativamente rápido e que, ao manifestar-se, acaba dobrando ou falhando ou deformando as camadas rochosas. E como exemplo desse movimento orogenético, a gente pode citar os terremotos que, quando associados ao vulcanismo, correspondem a sinais anteriores ou posteriores ao tectonismo mais amplo. A orogênese, então, nada mais é do que a elevação de uma grande área terrestre que acaba dando origem a cadeias montanhosas. Então, podemos dizer, portanto, que esses terremotos, né, e o vulcanismo são efeitos posteriores a esses levantamentos no Andes, por exemplo. Os sismos e os vulcanismos na faixa da Java do Japão, entretanto, são um pouco diferentes, sendo sinais precursores de uma grande cadeia montanhosa que irá tomar forma nessa região. E o segundo é a epirogênese, né, que por sua vez é caracterizado pela lentidão, então a orogênese é mais rápida, a epirogênese é mais lenta. E além de abranger áreas continentais e não ter força para deformar as estruturas rojosas, não produzindo então, portanto, as falhas ou as dobras. Esse movimento, além disso, né, ele não está aí associado a nem aos sismos e nem ao vulcanismo. Ele é mais comum aí, encontrado em regiões mais estáveis da crosta terrestre. Ele vai atingir as regiões de dimensões continentais e acaba por formar arqueamentos, abaciamentos de grandes conjuntos montanhosos, ou ainda, né, instrumencias. Esses arqueamentos, então, eles podem ter tamanhos diferenciados, né, em diferentes pontos, e assim podem ser levantamentos em determinadas regiões e abaixamentos em outras. Já os agentes externos, né, que são os fatores exógenos,
Eles também são conhecidos por ter, por meio das erosões, né, que ocorre quando a água passa na terra, essa erosão, podendo então ser, né, ligado às áreas pluviais, que é causado pelas águas das chuvas, ou ainda fluviais, que são provocados pelas águas do rio e do mar. O relevo acaba sofrendo então alterações por meio do escoamento de águas, que vai causar um desgaste e oferecer umas novas formas à superfície. E também podem ser considerados fatores externos as geleiras, que por meio da erosão glacial, com suas avalanches, acabam causando aí uma alteração no relevo, né? Pois eles vão ocasionar o desprendimento de algumas rochas. A erosão eólica, que é causada pela ação dos ventos, mas não devemos considerar a ação humana, né? Que faz parte dos agentes externos que transformam o relevo em consequência ao trabalho de atividades e relações humanas. Beleza? Basicamente é isso. Esse é o resumão do resumão do resumão. E a gatinha tá ali atrás, ó, a gatinha. E, bom, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima aula. Até!